Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma live que nós vamos fazer. Estou vendo aqui que algumas pessoas já estão entrando. É um pouquinho cedo ainda, faltam alguns minutinhos. Majô, querida, você é a nossa grande cicerone dessa noite aqui, hein, Majô? Obrigado aí você pelo carinho, por ter aproximado aí junto ao Peter. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso aqui. A Maju também, Maju Abel entrou. Tá aqui Soninha, a Sônia Dietz, faz tempo que eu não encontro a Sônia, né? Prazer enorme falar com todos vocês aqui. Já se aproximando das 18 horas, vamos ver quando o Peter Paiva entra. Vai ser um papo muito gostoso sobre empreendedorismo, sobre superação, desafios. E aproveitando esse tempinho aqui, né, falar um pouco para vocês sobre algumas ações que foram tomadas hoje também, sobre a questão do feriado aqui na nossa região do Grande ABC. Você que é daqui da região do Grande ABC, houve uma reunião com todos os prefeitos, 7 prefeitos aqui da nossa região, e decidiu-se então antecipar o feriado de Corpus Christi para sexta-feira agora, ok? Então, sexta-feira agora começa o nosso feriado do Corpus Christi. Só para vocês saberem, o governo do estado também aprovou aí o feriado na antecipação do 9 de julho para segunda-feira. Então, a região do Grande ABC, nós teremos um feriado que vai do dia 22, sexta-feira, até dia 25, na segunda-feira. E você que está participando aí conosco, aí pode mandar também seu questionamento, pode mandar aí sua dúvida, né? Pergunto até assim, vocês são a favor ou contra, né, esse feriado, né, que foi criado em São Paulo e de repente aí se estendeu até semana que vem? Porque eu estava ouvindo agora uma reportagem do prefeito de São Sebastião, e ele disse o seguinte, né, que ele assustou com esse feriado, porque ele sabe que muita gente vai descer para as praias desse feriado, e que ele não, sem saber o que fazer, porque ele não tem a prerrogativa de fechar as estradas, e ele falou que vai liberar o comércio, né, e vai liberar as praias, porque São Sebastião, não sei se vocês todos conhecem, mas São Sebastião são 100 quilômetros de praia, e que é totalmente horizontal assim, né? Então a prefeitura não tem condições de manter uma fiscalização, né, para poder fiscalizar tudo isso. Então o Peter entrou aqui, só estou esperando o Peter pedir para poder entrar, né? Mas a Drica está falando assim, ó, muito sem planejamento. Existem pessoas programando viagem, ou seja, realmente, né, Dri, é um negócio maluco, né? O cara decidiu ontem e já aplica hoje. Então é um negócio assim absurdo, né, de ver. Se você tivesse jogado pelo menos para a semana que vem, daria tempo das pessoas se prepararem, pelo menos, né? Que o feriado começasse na segunda-feira e fosse até, sei lá, quarta, quinta-feira, né? Doutor Enzo, boa noite, doutor Enzo, obrigado aí por participar conosco. O Milton Mussini, que nós estamos agendando também um bate-papo, o Júnior, muita gente entrando aqui, Elião. Majô, também te adoro, viu? Só estou esperando o Peter aqui sinalizar para poder entrar e a gente já começa o nosso bate-papo. Mas eu queria ouvir de vocês aí, né? Ou seja, o que vocês acham aí desse feriadão prolongado aí? Você é contra, a favor, né? E dizendo aqui que o prefeito de São Sebastião vai autorizar a entrada. O Peter Paiva vai entrar aí agora há pouco, ó, já vai entrar.
Então nós estamos só aguardando ele entrar, porque vai ser um bate-papo muito gostoso, né? Ô, Peter! Olá, tudo bom? Como é que você tá, meu irmão? Que Tudo coisa ótimo. boa poder falar contigo, viu? Obrigado pelo convite, viu? Um prazer enorme. Você sabe que a Majô, ela é uma pessoa apaixonada por você, hein, Peter? A gente trabalha junto já faz um tempo, essa paixão da gente. Ah, legal. Ela tem assim uma admiração muito grande por ti, viu? E eu Obrigado. também acompanhando o teu trabalho aí, cara, um trabalho não só de empreendedorismo, né, mas a gente vê muita paixão naquilo que você faz, né, cara? Então, para mim é um Sim, grande precisa, prazer né? poder participar contigo aqui, né? Muita gente entrando aqui já, né? Então, as pessoas aí têm uma admiração muito grande pelo teu trabalho, viu, Peter? Obrigado, viu, Mauro? Obrigado mesmo pelo convite. E eu falei, vamos lá, vai me pegar de surpresa, mas eu sou bem, bem verdadeiro, viu? O que você perguntar, eu respondo. Legal, Peter. E assim, cara, fala um pouco de você aí, né? Eu sei que você é um grande empreendedor, né? Mas conta um pouquinho, quem é o Peter Paiva, cara? Eu acho que dá para resumir em um cara que resolveu viver de arte, deu errado no começo um pouco, mas aí começou a se especializar, né, no que eu faço hoje, que são cosméticos criativos, e essa história eu sempre naveguei contra um pouco o que as pessoas, os comércios, os comerciantes ou empreendedores, eles lidavam com a venda, venda, venda. E eu sempre foquei na qualidade do que eu fazia, na entrega, né? Então, esse foco da entrega fez com que eu saísse da mesma curva deles. E aí a gente começou a tatear em coisas como consumo consciente. Eu comecei há 22 anos atrás falando sobre isso, né? Ou então o impulsionamento de venda de produto em loja. Como que eu vou impulsionar a venda se eu ainda não capacitei a pessoa ou não deixei ela certa do que ela precisa? Então eu sempre liguei, né, casei essas duas coisas, que seria a necessidade real dela e a resposta dela com o meu produto. E aí isso resultava em vendas. Então, sempre foi indo por um caminho muito honesto, com medo da pessoa dar uma resposta de que ela perdeu dinheiro, sabe? Então, acho que esse foi o Legal. meu início no trabalho aí todo. Mas assim, você sempre teve essa vontade de ter negócio próprio, de empreender, né? Porque tem uma característica aí muito forte, né? Essa paixão que você tem, não só pelo teu cliente, mas esse comprometimento, né? De que você quer que o produto final seja um produto de qualidade e que as pessoas fiquem contentes. Mas isso vem de onde isso, Peter? Eu acho que meu pai e minha mãe, eles são, né, comerciantes. Meu pai hoje, ele saiu do ramo da engenharia, vendia areia, vendia vigas, ferros. Começaram aí com a venda de ferro velho, Olha reciclagem, só, pegava na rua, então vários meninos pegava aquela geladeira, fazia virar um carrinho, e aí eles tinham um ferro velho. E a família do meu pai tinha outros ferros velhos, né? E daí eles começaram a trabalhar com construção civil. Então eu sempre vivi num compra e vende, sabe? Comprava coisas e se vendia. Então, eu acho que quando eu entrei na faculdade aos 16 anos, eu já tinha vontade de ter algum lugar, alguma coisa. Então, desde o comecinho, quando eu fiz prótese odontológica, olha que loucura. Nos meus 13 anos eu fiz prótese odontológica. Com 14 anos eu montei um laboratório de você prótese está e comecei brincando. num terreno baldio na minha rua, e aí eu montei ali a mesa, tudo, e eu atendia uma comunidade perto da minha casa, né? Uma favela que tinha perto, e tinha uma escola que ela atendia as senhoras fazendo dentadura, fazendo aparelho, e aí eu cobrava bem baratinho e eu fazia. Então, assim, a veia empreendedora, eu acho que ela já existia dentro de mim por conta da minha família, né? E E você aí acredita que, por exemplo, a base familiar, ela então ela tem um aspecto muito forte, né, nisso tudo, nas pessoas que resolvem empreender e tudo mais, né? sim, eu acredito demais. Acredito que a gente, desde pequena, a gente já tem, a gente vai recebendo informações, essas informações, ela vai ajudando a gente nessa construção, né? Tudo bem, tem também a parte do caráter, porque se você resolve ser um comerciante safado, você vai ser um comerciante safado.
né? Aí tá do caráter da pessoa. Mas eu acho que é plantado dentro da gente. Por exemplo, eu vejo que o comportamento da minha mãe, de honesta, de tipo, de entregar, de, sabe, de não fazer passar vergonha. Eu escutava muito isso dela, pelo amor de Deus, meu filho não vai me fazer passar vergonha, porque dentro da cabeça dela tinha isso, tipo, o que que meu filho tá fazendo, né? O que que ele tá entregando para as pessoas? Então, eu acho que tudo isso vem de família assim. Eu acho que as pessoas podem parar um pouquinho e pensar porque a gente é alimentado por esse perfil inicialmente, né? Mas você comentou uma coisa aí, Peter, que a tua formação, então, como é que foi? A tua formação técnica, por exemplo? Você começou como prótese? Protético, porque o Protético? meu vô era protético. Então, Olha aí eu só, achava muito cara. legal. E aí eu fui e é muito manual, né? Você esculpe, você faz muitas Não coisas deixa de ali, ser uma tudo. arte, né? Sim, super arte. E aí eu entrei, aos 16 anos, eu entrei na faculdade de arquitetura. Mas aí com a influência da minha família de trabalhar com engenharia, e aí eu ligava a arquitetura a design, né? Eu achava que, nossa, eu ia construir coisas. E aí eu entrei na faculdade, mas eu não fiquei muito feliz. E aí eu fiz 3 anos de faculdade, e aí eu desisti. Eu desisti no último ano, quando eu ia passar para o quarto ano. Eu desisti porque eu Mas falei, não é isso que eu aconteceu, quero. e aconteceu alguma coisa para você falar, puxa vida, é isso que de repente você decidir em não querer, não? Então, aos 18 anos, eu montei minha loja de decoração. Era uma loja pequena que tinha no perto do Taboão da Serra, do lado do Morumbi. E aí eu vendia decoração, coisas besteiras. Nada assim com muito fundamento, não tinha nenhuma da noção que eu tenho hoje de vender coisas que realmente sejam úteis e que as pessoas precisem. Então eu vendia coisas bonitas, coisas legais. E aí Mas que você gostava também do que eu produto. gostava, eu achava lindo. Mas não tinha ainda conexão com a venda, não tinha nada disso. E aí eu, com a loja já montada, 1 ano e meio depois da loja montada, eu estava totalmente na pindaíba, porque a loja estava falindo, eu estava sem dinheiro nenhum e meu pai também estava numa situação não muito boa e ele não conseguia mais me ajudar a pagar a faculdade. Então eu já estava ali quase 1 ano com a faculdade atrasada. E aí eu falei, gente, eu tô no caminho todo errado. Não é eu não quero esse diploma. Eu nunca sonhei em ter um diploma, né? Não é isso que minha vida ali falou. Você tá na faculdade que você tem que ter um diploma. Não, eu sempre falei, não, né, você tem que ter know-how, você tem que gostar de algo, né? E aí, quando eu me vi naquela situação, endividado, fazendo uma coisa que eu nem sabia se eu ia querer ficar atrás de uma prancheta fazendo, né, projeto. E aí eu peguei e falei, não, não vou mais não. Não voltei mais pra faculdade. Aí fiquei só com uma dívida lá para pagar depois. É. Poxa vida, mas e aí depois? Aí você Mas teve. pagamos depois. Que esse é um dos comprometimentos maiores do empreendedor, né? E aí isso vem de família mesmo, né? Esse lance de Sim, você não deixar coisa para trás, né, cara? Aquilo que você falou da tua mãe, né? sim, sim. E aí eu acho que assim, hoje a maior dificuldade que as pessoas têm em empreender é entender essa conexão do que você faz e a qualidade do que você faz com a necessidade das pessoas terem o produto, quer dizer, qualidade versus utilização, né? E aí eu falo que para isso tudo rolar, tem um tripézinho ali que funciona muito bem. Então, qualidade, né? Quer dizer, a seriedade, com essa honestidade que você tem com o produto. Segundo, a necessidade versus utilização, quer dizer, pode ser incrível, mas se a pessoa não está precisando, ela não vai comprar. E o terceiro Perfeito. pezinho aí dessa mesinha é encantamento, que é o que eu trabalho, que eu trabalho bastante, quer dizer, deixar as pessoas encantadas por isso. Então, quando as pessoas encontram esses 3 pontos, seriedade e qualidade no produto, ela entender a necessidade das pessoas daquela utilização daquele produto e terceiro, o encantamento que o produto está gerando, aí eu posso dizer que ela tem sucesso. Puxa vida, que legal. Tá aí uma grande dica aí do Peter, né? E muita gente entrando, muita gente comentando, pessoas aí. Obrigado. Olá, galera. Sim, E eu fico feliz dela Maju. ter em você aí uma grande Eu amo a referência, Maju viu, Peter? também.
E aí Obrigado, você obrigado. comentou sobre esse tripé, né? O pessoal que quiser fazer algumas perguntas aí, pode ir interagindo aí, que a gente vai tentando aí no decorrer aí do bate-papo, a gente passar para o Peter aqui, né? Mas me diz uma coisa, você falou desse tripé, né? Ou seja, o teu ramo de negócio é um negócio assim, Tá travando, tá travando um pouquinho. o teu ramo, né? Ó, eu Logo posso depois que dizer que eu não você... comecei em um ramo, eu não comecei em um ramo de sucesso, Mauro, porque eu trabalhava com cosmético criativo, com sabonete lúdico, que sinceramente ele não existia, então eu não tinha registro de ninguém fazendo sabonetes no nível ou com a quantidade de cor, a quantidade de cheiro que eu fazia. A gente tinha aí uma referência que chamava atenção, que era a Lush, mas ela não ia para esse lado. Ele ia para um lado de barras grandes, sem muita forma e com muito apelo do natural, e que não era a minha pegada, né? Na época a gente não Tá. tinha ainda esse conhecimento. Fora Isso foi isso, logo quando depois eu que falava dos você... sabonetes, os sabonetes artesanais, eu falava para você que a gente tinha coisas muito simples. Então, posso comprovar para você que era um mercado que ele não era ativo. As pessoas Tá. viam, amavam e falavam, ai, mas eu nunca vou usar. E elas não compravam. Então, assim, posso falar para você que era o mercado que eu fui desbravando nesses 21 anos, né? 21 anos desbravando isso e sentindo a crescente dele. Eu, em faturamento, assim, eu tive ano que a gente dobrou venda. Dobrou de um ano para o outro, 100% de crescimento. A gente falava, meu. E aí a gente foi aprimorando tudo isso para realmente a gente conseguir entender o mercado. Eu, eu sou muito feliz com a resposta de tudo que eu tenho implantado, porque eu já cheguei em locais assim, tipo na Nova Zelândia, e encontrar lá a criação minha, sabe? Um sabonete Que legal, cara. igualzinho que eu fiz, igual, assim, numa farmácia à venda. Eu, caraca, que demais. E aí você vê no traço que não foram ideias iguais, é porque a gente roda o Pinterest, né? Hoje a gente roda o Pinterest e a gente vê aí muitas pessoas fazendo. Tipo um sabonete no plástico bolha. Eu fiz o primeiro porque vazou a minha forma e caiu no plástico bolha. E eu falei, deixa secar. E quando eu puxei, há uns 18 anos atrás, parece um favo, gente. E por coincidência, Deus fez tão certinho que quando derramou, era um sabonete de calêndula. E ele era da cor do Olha mel quando eu só. fiz o de calêndula. Então, quando eu puxei, parecia mel de verdade. Aí eu fui logo levar para um programa de TV que eu fazia para todo mundo ficar sabendo. Aí todo mundo fala, Mel, que demais! Como você teve essa ideia? Eu falei, não tive essa ideia, aconteceu. E aí hoje eu vejo o mundo inteiro fazendo sabonetes de favo de mel. Mundo mesmo. A gente pegou umas referências de fora do Brasil, assim, tipo Irlanda, um monte de gente fazendo sabonete de favo de mel. Falei, que demais. E um dos passos, né, Peter, pelo que eu entendi aí, você começou com uma loja, né? Ou seja, vendendo sabonetes e tudo mais, né? Hum. Eu comecei Não? vendendo produtos artesanais. Quando eu coloquei os sabonetes para vender na loja, 2 meses depois a loja já estava falida. Então não foi a experiência de vender os sabonetes na loja, foi vender os sabonetes de salão de cabeleireiro em salão de cabeleireiro, de vender para Então você começou. amigos, Então você logo depois você começou a produzir os sabonetes e começou a vender para alguns lugares, é isso? vender para algumas pessoas, não lugares. Eu sempre Tá. foquei na venda one-to-one, a venda direta para as pessoas. Sempre foquei, Mauro, no informal. Eu super apoio a informalidade, porque é de Puxa, que direito do legal. cidadão, é de direito. A gente está falando de um produto e um trabalho que ele está mais brasileiro já, a fabricação de sabonetes. Então, assim, quando a gente pensa em formalizar, eu tenho que ir lá bater na porta da Anvisa e falar para eles, olha, eu quero formalizar uma indústria de cosméticos. Aí ele vai passar tudo o que você precisa. E quando você trabalha no informal, eu trabalho com matérias-primas aprovadas pela Anvisa, com FISPIC, com tudo que precisa, aprovado para ser utilizado na pele, porém eles falam, no informal, você vai vender na feira de artesanato, você vai vender para suas amigas, vai vender pela internet, mas nunca faça o seu trabalho ligado a um CNPJ, mesmo que seja um MEI. Por quê? Porque Que você legal. formaliza.
E eu fui em Que uma feira legal. grande, eu fui em uma feira grande no final do ano, que é uma feira de cosméticos, e foi muito surpreendente para mim, porque eu encontrei grandes homens, donos de indústria, que vieram me chamar para falar sobre o trabalho no mercado informal, que eles ficam muito orgulhosos de ver o cosmético de tanta qualidade no mercado informal. Porque hoje nós somos, graças a Deus, né, não é se gabando, mas a gente é referência em relação ao cosmético que a gente faz. E as pessoas olham, eu já vi gente da Natura dentro da minha loja tirando foto por conta de querer entender um pouquinho o que o mercado estava falando, né? Então isso é muito legal. Puxa, que legal, né, cara? Porque além do papel econômico nisso tudo, né, existe uma multiplicação desse dinheiro, né? Quando você começa a trabalhar com Sim, essas pessoas, que de uma sim, certa forma conseguem elevar o teu produto, conseguem não só utilizar, mas transformar multiplicar, né? isso tudo em mais Sim. seguidores, né, cara? Hoje a missão da nossa empresa é informar pessoas capazes de construir linhas de banho criativas e que isso se torne não só um sucesso para ela como pessoa, mas um sucesso para ela profissionalmente. Então, é a construção de linhas de banho criativa que possam realmente ser uma segunda ou primeira renda para essas pessoas, que é o que a gente precisa, né? Legal, muito legal isso, né, cara? E aí, mas assim, a empresa começou de uma certa forma, o negócio começou com uma venda de um produto, e hoje, na realidade, pelo que eu entendi, é muito mais que um produto, Uhum. né? Ele é não só uma marca, mas ele tem toda uma questão Sim. de capacitação, tem uma questão de social, tem uma questão econômica, tem uma questão também, inclusive, de relacionamento, emoção. É muito mais que um sabonete, né? Do que um produto, eu digo, né, Felipe? O que eu faço, Mauro? Eu tento pegar um formato que está dentro da minha cabeça e tento pegar todas as ferramentas que eu vejo que possam trazer sucesso para essa pessoa e colocar dentro do nosso negócio. Então, eu faço um 360. Eu primeiro capacito com mais de 4.000 vídeos na internet. E aí, dessa capacitação, a gente cai, por exemplo, agora em um curso online gratuito, inteiramente gratuito, onde fala criação de marca, onde fala a escolha de público-alvo, onde fala de dotes realmente, fala de toda a parte que ela precisa pensar antes dela realmente gastar no mercado do cosmético informal. Então, de novo, eu volto, eu dou 10 passos para trás e falo para ela: você quer começar no mercado? Quer? Então calma. Tem um curso incrível, mas eu não estou vendendo o curso não, porque ele é gratuito. Então, nós Olha que conseguimos legal. uma chance dentro da Hotmart, aonde eles nos deram a possibilidade de colocar um curso inteiramente grátis lá dentro, que não existia isso, lá é só curso pago, né? Eu Tá. vou tirar meu fone. Tá dando um pouquinho. De microfonia, né? Tá. Não, Não, é muito legal, cara. tava pegando um telefone de uma outra pessoa falando. Eu não sei o que que é. Mas, ó, aí a gente fez isso. Eu tava escutando uma outra pessoa falando. Aí a gente fez isso por quê? Porque hoje, ó, Mauro, um ponto que eu acho muito interessante. A gente está com uma visibilidade muito alta, né? A gente está com quase 2 milhões de Facebook por semana. É muito alto Caramba! de pessoas acessando o nosso conteúdo. Imagina quantas pessoas podem se empolgar pensando que elas estão desempregadas e essas pessoas caírem no nosso site e forem comprar matéria-prima. Elas nem sabem se elas realmente vão dar certo na coisa, Puxa, entendeu? que esse é um Então, o que respeito eu muito falo? grande, né, cara, que você tem, né? Se não É fosse, uma, eu ia estar só é uma vendendo, só vendendo. é uma consideração, é um respeito muito grande, né? Porque você Certeza. pensa mais, você pensa primeiro no sucesso da pessoa, né? Não Sim. simplesmente no retorno financeiro, né? Eu acho que esse que é o... Cara, se todo mundo pensasse assim, principalmente no mundo das franquias, por exemplo, né? Nós Nossa, teríamos se outro falar de tipo de franquia, né, mercado, Mauro? né? As pessoas vendem a franquia e as pessoas se iludem. Quantas pessoas eu conheço que compraram franquia? E aí elas falam, Também. depois de 2 anos você vai ter lucro. Gente, você investe 300 mil.
para ter lucro depois de 2 anos. Como que esse cara vai conseguir? Porque em 2 anos ele vai acumular tanta dívida e tanta coisa para ele pagar que as pessoas elas esquecem um pouco, né, disso. Mas sabe o que é, Mauro? É exatamente o que Deus está mostrando para a gente agora. Desacelera, desacelera. Vamos pensar menos em dinheiro, mais em resposta, para a gente realmente conseguir sucesso. O sucesso ele está em paz de espírito e você ter dinheiro. As pessoas querem primeiro dinheiro e depois, se vira paz de espírito, tá bom, né? Perfeito. E você acha, entrando um pouco nesse tema aqui, Peter, você acha que ou acredita, na verdade, né? Você acredita que esse momento que nós estamos vivendo é um momento realmente de é uma grande oportunidade para as pessoas darem uma parada e fazerem uma grande reflexão, não é, cara? Sei, sei. Mauro, eu não consigo achar nenhuma parte do que a gente está vivendo, entendeu? Que é para as pessoas se ferrarem. Não, não consigo achar. Porque assim, eu vivo dentro de uma roda, né? Eu falo que é uma roda gigante que eu nunca consegui fazer ela parar. Eu nunca consegui. É um comércio que ele está girando com mais de 100 funcionários. Eu tenho uma folha de pagamento, um tanto de imposto no mês, e a gente tenta ser 100% correto, Mauro, no tudo, sabe assim? Para a gente não ter telhado de vidro. Então a gente tenta fazer tudo tão direitinho que a gente nunca conseguiu ver a possibilidade de parar. Parar para pensar realmente. Parar para a gente conseguir respirar e analisar melhor o nosso negócio. Então, assim, inicialmente, quando falamos, vai todo mundo para casa, eu falei, você tá zoando? Sério? A gente começou a pensar em tudo que a gente podia fazer em casa para a gente olhar para o nosso negócio de fora. E a gente começou a olhar para o negócio de fora e ver possibilidades, tantas coisas para a gente arrumar que eu falei, meu Deus do céu. E outra, 20 anos, né? Eu posso falar para você que eu fiquei 17 anos, Mauro, sem sábado. 17 anos sem sábado. Vai, um sábado ali, outro sábado lá longe. Quando eu parei para analisar, eu falei, gente, eu tô vivendo errado. Eu tô vivendo em cima de um pagar-conta, de fazer o negócio realmente dar certo, que eu não tô conseguindo parar e olhar para mim, olhar para o negócio. Então aí já parte aí desse comecinho que eu falo, a gente tem que olhar tanto mais e a gente tá achando que a gente tá fazendo tudo super bem feito. E a gente não tá, porque a gente pode melhorar muito qualidade de vida, atendimento, tudo, tudo, tudo. E aí eu falei, é uma grande chance. E é uma grande chance. Eu só vejo chance, Mauro. Só vejo chance. Você sentiu esse momento aí, né, Peter, que você falou. Ou seja, você trabalhando de sábado, de repente deu um clique para você, né? O que foi esse clique, cara? Porque a maioria das pessoas ficam correndo no dia a dia e se não houvesse esse clique, que é a pandemia forçada, na verdade eles continuariam correndo, né, cara? Então eu vou te falar, eu vou ser muito sincero. Como eu falei para você que 17 anos eu vivi, né, sem sábado, aí chegou uma época que eu tive uma estafa mental, começo de AVC, uma suspeita de AVC, uma arritmia cardíaca e um ataque epilético. Aí eu fiquei 3 dias numa UTI. E aí, a partir daquele dia, eu falei, eu não trabalho mais de sábado, porque eu preciso olhar para mim, tem alguma coisa acontecendo errado, a máquina tá me avisando que eu vou pifar. E aí, ninguém ficou sabendo, foi tudo ok, voltei a trabalhar, mas eu falei, gente, eu preciso parar, minha vida tá toda errada. E aí eu comecei a diminuir o ritmo, mas dá um peso na consciência, Mauro, porque você começa a falar não. E aí você fala, olha, aí vamos, já que a gente está falando de empreendedorismo, o que você acha, né? Eu participei do Shark Tank, negociando com tubarões, e aí fui ali numa disputa e ganhei o João Apolinário como sócio. 260 lojas. Então, assim, João Apolinário. Então, o que eu comecei a receber agora era tapa nas costas de muitas pessoas, seja no mercado, onde eu ia, dizendo, agora você se deu bem na vida, hein? Agora, meu Deus do céu, tirou a sorte grande. Aí, Mauro, começou uma grande luta dentro de mim. Porque eu não conseguia sentir isso que as pessoas estavam falando. Porque eu tinha começado um processo de diminuir o ritmo há meses atrás. Daqui a pouco eu fui convidado para participar de um programa. Daqui a pouco eu entrei numa roda gigante para ser bilionário. Porque a proposta dele não é ficar rico. É ficar muito rico. Porque aquele homem é muito inteligente. E aí eu entrei num processo de autoanálise gigantesca. Será que eu preciso de tudo isso?
será que eu agora, para ficar tudo isso aí de dinheiro na conta, porque era 50-50, Mauro, 50-50 no lucro. Eu, Caramba! com todas as possibilidades. Ele é incrível, um cara super maravilhoso. Ele olhou, quando eu cheguei na primeira reunião, aquela mesa de filme gigante, com tudo que era advogado, pessoal da Anvisa, com tudo, ele falou, para tudo, juro, igual filme. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu cresci tudo isso e nem percebi? Que ano que foi isso, Peter? Isso fazem 4 anos. 3 anos? 3 anos. 3 anos. Foi quando o Shark Tank começou no Brasil, 3 anos. De 3 para 4. Aí ele parou e falou assim para as pessoas, calma aí que eu vou falar sobre ele, porque eu já estudei tudo sobre ele, porque toda a equipe tinha estudado minha vida. E aí ele falou, eu não quero isso, eu não quero colocar Emotion, eu quero colocar só Peter Paiva. A gente tem aqui na mão uma preciosidade, porque ele fala com todos os públicos, e começou a falar de mim. Eu, meu Deus do céu. Aí eu falei, eu acho que a coisa é séria, tô ferrado. Aí eu tive que entrar numa autoanálise, depois numa briga psicológica gigante, porque eu não estava me sentindo feliz. Porque eu ia sacrificar o resto de tempo que eu tinha e que eu agora estava falando para todo mundo, um passo para trás, ganhe menos e viva mais, né? Perfeito. Faça a coisa com mais amor e não sacrifique todo o seu tempo. E aí eu comecei a entrar num processo de depressão, porque eu falava, gente, como que eu vou dizer não para uma coisa que tá todo mundo dizendo que é incrível? Por quê? Eu sou muito, muito crente, né? Acredito muito em Deus, muito. Eu acho que ele tá em tudo. Tudo, Perfeito. tudo, né? Nas coisas boas e nas coisas ruins. E aí, como que agora, se Deus me deu uma chance tão grande e tá todo mundo batendo nas minhas costas, falando para mim que é a chance da minha vida, como que eu vou dizer pro cara não? O que eu vou explicar para as pessoas? Eu tinha vergonha. E aí eu comecei num processo doido dentro da minha cabeça para entender o que eu precisava, o que estava errado, né? E Olha aí... que barato, né, Peter? Porque, na verdade, então, aconteceu o seguinte, né? Quando começou, esses 17 anos, deve ter sido uma curva ascendente, né? E muitas vezes, nesse momento da ascendência, você não percebe, né, essa correria toda, né? Foi quando o corpo te avisou, falou, opa, pera um pouquinho, é onde cai uma ficha, você falou assim, poxa, porque você não percebe, muitas vezes quando entra nesse processo, você não percebe, É um né, que está looping, né? trabalhando É um tanto. looping, vai dando certo, dá mais certo, e você vai fazendo um looping. Perfeito. E eu nunca Perfeito. tive... Todas as baixas que eu tive, eu sou muito otimista. Todas as baixas que eu tive, Mauro, todas, eu sempre acreditei que era para alguma coisa muito boa. Então eu sempre falei, Deus, pode mandar bronca. Eu arrumo tudo e depois a gente vai ficar muito melhor. E sempre foi assim. Eu sempre acredito, gente, eu acredito que o recomeço é a melhor oportunidade que você tem. Se tudo parar Perfeito. e você puder começar do zero, tá? É a melhor oportunidade que você tem, porque você nunca começa do zero. Você sempre vai começar com tudo que você aprendeu, né? Perfeito. Você nunca começa do zero. Ah, mas eu tô todo endividado. Ok, endividado, um monte de gente tá. Eu quero saber em que nível você tá aqui, ó, para recomeçar, né? Eu até brinquei Perfeito. com um amigo meu que ele tava endividado já antes de entrar na quarentena e agora tá muito pior, ele falou. Aí eu falei, agora não, você não tá muito pior não, porque antes você tinha vergonha de estar endividado. Agora, como tá metade da população endividada, você pode esquecer a vergonha. Esquece a vergonha. Fica mais fácil, pra... né? Dá para justificar, fica né, mais cara? fácil. Mas essa Sim, tua visão, e o pessoal está comentando muito aqui, né, Peter, a tua visão desse lado positivo que você tem, do lance de você olhar sempre da forma positiva, é que de repente faz a grande diferença, né? Sim. Mas muitas pessoas estão perguntando para você aqui, ó, e aí, como é que foi falar não, então, para esse novo momento, essa grande oportunidade? Eu tive que falar não pra mim, Mauro. Quando eu falei não pra mim, eu falei, esse negócio não vai acontecer. Na verdade, eu descobri esse não quando a minha mãe veio falar pra mim, vai dar certo mesmo, filho? Eu falei, vai, mãe, é um negócio muito bom, muito grande, mas você não tem medo? Não tenho medo, mãe, não tenho medo, por quê? Porque nenhuma parte do meu contrato eu perco R$ 1, eu só ganho. E assim, não vai interferir nas minhas lojas, eu vou continuar com as lojas. É um novo negócio. Agora, vender o produto Peter Paiva, que é o sabonete pronto, para as lojas de shopping. Montar uma loja na frente de cada Polishop. Quer dizer, era um quiosque, o projeto era um quiosque na frente de cada uma das 260 lojas da Polishop. Quer dizer, tudo já estava amarradinho.
E aí eu falei, caraca. E quando eu expliquei para minha mãe que não tinha negativos, ela falou assim, "Ah, sério, filho?" Eu falei, sério, vai dar certo? Eu falei, vai, mãe. Ela falou assim para mim, então quer dizer que você nunca mais vai conseguir vir aqui. Nossa, cara. Muito forte, hein? Chute no estômago. É soco no estômago, né? Muito forte, cara. E aí eu entendi que, assim, se eu vou sacrificar o resto do tempo que eu tenho, será que tem dinheiro que pague, né? Um abraço, tem dinheiro que pague isso? Não tem. Então, eu tenho muitos alunos que, por problema físico mesmo, de saúde, eles tiveram que parar, né? Parar e sair da vida. E aí recomeçaram. Eu tenho uma irmã que ela teve realmente uma dissecção da carótida, estourou uma veia dela, 15 centímetros de estente. Ela teve que parar a vida dela. Parar, porque o Deus falou, para ou você morre. Entende? E aí eu conheço muitos exemplos de pessoas que estavam morrendo dentro de uma empresa incrível. E aí optaram em começar a vida por um outro caminho. Então, eu acho que é muito momento disso, das pessoas pararem e entender o que você precisa. A gente estava com muita sede, Mauro, muita sede, muita sede. Será que isso é E coisas sadio? materiais, né? Coisas materiais, né, Peter? Sim, muito, muito. A gente estava passando por cima. A gente pode pensar e falar sobre muitas coisas que a gente sabe que estava errado e que a gente está fazendo e maltratando a natureza, acabando com tudo. Mas e a gente? A gente também está numa velocidade que a gente não está sentindo as coisas. Diminuir o ritmo faz a gente aumentar a sensibilidade. Nós acabamos em um momento entendendo que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é super legal. E eu escutei de um japonês, viu? Quero ver você fazer só uma com concentração. Aí eu acho que eu não consigo. Aí que eu Perfeito, cara. entendi que a gente estava no caminho muito errado. Eu escutei esses dias um youtuber falando, eu quero saber aonde que essa quarentena tem parte boa. Aí nossa, eu só tô vendo parte boa. A parte ruim são as pessoas que estão morrendo. A parte ruim são as pessoas que estão morrendo, ok? Mas eu acredito que não está passando despercebido por Deus. Não tá, não tem como. Não tem como. Então, cada uma dessas famílias está tendo que rever tanta coisa, está tendo que pensar em tanto, que só está gerando amor. Amor. É a tristeza? Eu acredito demais nisso, gente. Que a maior lição que um ser humano pode ter é perder uma pessoa. Porque é ou pelo amor ou pela dor. A maior lição é perder uma pessoa. A gente já perdeu pessoas, a gente sabe o tanto que isso dói. E o tanto que a gente aprende o que é amar as pessoas que ficaram, que sobraram pra gente amar, né? Então é uma grande limpeza aí no mundo, uma grande história pra gente saber onde a gente tá errando. Cara, tô adorando o teu otimismo, cara, amando essa conversa, porque na realidade é um momento, eu acho que realmente que Deus está nos proporcionando para ter essa reflexão, né, Peter? Sim, E eu sim. fico muito feliz em ver que esse otimismo, primeiro assim, as pessoas estão falando aqui, isso contagia muito, né, cara? Isso contagia muito, porque assim, eu também sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu estou vendo isso tudo que nós estamos passando como uma grande oportunidade. Mas muitas vezes eu também fico lamentando de ver que as pessoas muitas vezes não estão olhando isso como oportunidade, né? E ficam lamentando, ou seja, só estão vendo o lado negativo, né? Ou seja, tudo está errado, tudo é uma catástrofe, né? E nós estamos Sim. perdendo a oportunidade disso, né, Pito? Mas, Mauro, você pode ter certeza que essas pessoas que estão só olhando para a parte negativa, elas são assim. Elas são assim. Tem pessoas que ainda não entenderam que agora a gente está no nível que esse vírus, que ninguém inventou, não foi ninguém no Brasil que inventou esse vírus, gente. A gente tem um exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu tenho um monte de gente que mora lá e que eu conheço e que fala, Peter, está uma coisa que a gente não consegue saber para que lado a gente vai, de tão forte que está. E se a gente não parar agora e entender isso, vai acontecer no Brasil. Eu moro num lugar que na rua de trás tem um bar. E quando chega de noite, o bar está cheio, cheio de gente, sem máscara, tá cheio de gente. E eu tenho funcionários que moram na periferia e falam, Peter, final de semana é baile, o final de semana inteiro.
E aí? Perfeito. E será que a gente vai esperar morrer 200 mil pessoas? Os Estados Unidos está com 1.400.000 Infectar. casos. Quer dizer, tem gente ainda achando que o governo está inventando. Então é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas que ele tá aí, tá. Ó, o tio dela, da Gabi, que trabalha com a gente, acabou de ver uma pessoa de idade, o risco que corre. Aí as pessoas falam assim: ah, não, é tudo mentira, o hospital tá vazio. Não tá, gente. Eu tenho um monte de gente, de amigo que trabalha em hospital e que posta os sofrimentos todos os dias. Quer dizer, essas pessoas que não estão acreditando, elas vão ter que esperar alguém perto, né, sofrer para poder entender. A gente tem que entender, Mauro, não falo muito de política, mas a gente tem que entender que o brasileiro não cumpre a regra. Não Perfeito. cumpre, porque a gente tem uma cultura que é uma cultura latina. A cultura latina, tá, gente? Quando as pessoas falam assim, brasileiro, não é brasileiro, é o latino. Vai dar uma olhada nos latinos, vai dar uma olhada na Espanha, vai dar uma olhada. É tudo igual. É tudo tem um jeitinho, tudo não sei o quê, mas isso é muito ruim. Porque quando fala, não pode andar naquela rua, as pessoas vão e andam. E aí, como Perfeito. que a gente vai punir? Como a gente se tá todo mundo fazendo errado, né? Tem gente que Parece. fica bravo. Tudo bem que eu sou totalmente contra as coisas mal planejadas, que eu estava vendo você falar antes. O mau É, planejamento é desespero. Mas assim, e as regras que a gente não cumpre? Né? perfeito. Como que a gente vai arrumar? Eu já fui, como eu falei para você, já fui para Nova Zelândia. E eu fiquei surpreso com a honestidade daquele povo. Eu entrei num táxi e o cara falou: para onde você vai? Aí eu falei: para o centro, na praça tal. Ele falou: então desce do táxi, que vai dar $20. Esse ônibus que está parado atrás de mim vai ficar $1 só. Corre lá, menino. Você tá zoando. Ele falou: lógico, por que você vai para o mesmo lugar que o ônibus de trás está indo? E aí eu falei: meu, é muita honestidade. E é um país que tudo dá certo. Quer dizer, eu acredito, então, que dá para fazer a coisa certa e dar certo, entendeu? Então, cara, na verdade a gente não precisava de tantas leis, né, cara? Se o povo fosse de uma certa forma, se nós fôssemos, né, eu me incluo nisso também, né? Sim, Se eu me nós incluo tivéssemos também. se nós tivéssemos essa consciência, né, cara? Não precisava de tanta lei, né? Eu Sim. sempre digo também o seguinte: existe tantas leis porque o povo sempre tenta driblar as leis. Aí você vai criando formas de inibir. Por isso que o país é tão burocrático, né, Peter? Porque É, senão não precisava de tudo a isso. gente pode fazer um paralelo com a Anvisa. A nossa Anvisa é a Anvisa mais burocrática do mundo. Por quê? Porque a gente arranja sempre um jeitinho disso e daquilo. Então, eles reduzem validade, eles tentam fazer com que a gente não saia da risca, porque vai colocar em risco a pele das pessoas e a saúde das pessoas. Eu escutei isso de uma pessoa muito confiável, que ela trabalha na área, não é da Anvisa, mas ela trabalha com isso, né? Química, tudo, e ela fala: só existe isso porque existem muitas pessoas fugindo da regra. Então eles precisam ficar criando mecanismos para realmente a coisa não se inchar e sair da mão deles, né? Perfeito, cara. E você comentou uma coisa muito, muito legal, né, Peter? Ou seja, teve um momento da tua vida, ou seja, pelo que você falou, assim, dois momentos foram cruciais, né? Esse momento que, de repente, você fechou a loja lá de artesanato e tudo mais, e você começou a ir por essa linha, e esse outro momento que você resolveu falar não para você mesmo, né? O que me chamou a É, atenção é que esses dois momentos em si teve uma preocupação e uma responsabilidade muito grande com o ser humano, né? Seja o ser humano você, ou seja o ser humano cliente lá, quando você começou a trabalhar com isso, né? Porque eu tenho certeza que, pelo que eu sinto e vejo no teu trabalho, né? Pelos prêmios que você recebe, pela forma com que você interage, as pessoas que gostam de você, esse lance de valores é muito forte para você, né? Principalmente em relação a não fazer algo simplesmente por fazer, por né? fazer. É fazer algo que tenha paixão, fazer algo que tenha qualidade, mas acima de tudo isso, e até acima da questão do retorno financeiro, que é importante também, mas acima de tudo isso, é a ponta, né, cara? O porquê, qual é o propósito da pessoa estar comprando teu Sim, produto, né, cara? Não é simplesmente sim. comprar por comprar, né? É um negócio muito Eu forte isso, falo né, cara? sobre sim, eu falo sobre construção de marca para pessoas, para empresários, falando exatamente disso. A gente tem que pensar aqui
na construção desse produto ou desse serviço, baseado na outra ponta, do lado de lá, ela tem que estar ligada. E aí você vai ter que ver todo esse tracejar aqui de tudo que a gente já sabe, seja o atendimento, o cumprimento de tudo. Então, tudo isso é muito importante. E as pessoas, elas acabam perdendo porque elas pensam no lucro. Mas ok, hoje tem tantas ferramentas, né, que fazem as pessoas vender, fazem as pessoas se tornarem aí um influenciador e tantas coisas, como, por exemplo, vê o que você acha. Uma pessoa, ela trabalha com artesanato e ela quer postar nas redes sociais dela. Muitas pessoas com nomes fortes em marketing diz: nunca misture o seu perfil pessoal com o seu perfil profissional. Divida, separe isso. Agora eu te pergunto, Mauro, se você tem um profissional que você vai contratar e esse profissional ele tem uma rede social só, que é a rede dele com o nome dele, você entra na rede dele para conhecer um pouco ele e você vê ali uma timeline aonde mostra ele trabalhando, mostra ele no supermercado, mostra ele tendo uma vida normal, sem negativos, tá, Mauro? Porque quando eu falo isso de ter apenas uma rede social, eu falo para não postar nada que seja parcial, nada que seja ruim para a imagem. Porque até mesmo uma rede social pessoal, ela não pode ter coisa ruim. Eu não posso postar tudo que eu quero. Eu tenho que lembrar que uma rede social, ela conversa e influencia. Então, o que você tem de bom para influenciar outra pessoa? Então, nesse perfil de rede social, eu acho que um advogado postando ele com a família, postando ele saindo arrumado para trabalhar, postando ele cantando vitória por mais uma conquista em um juiz, na frente de um juiz ou algum lugar, não vai fazer com que esse cara se torne mais forte para os clientes dele? Sem dúvida. Sem dúvida. A imagem, né? É porque assim, seja o cara que faz pão, é uma pessoa, seja a gente pode falar de um advogado, é uma pessoa. As pessoas sempre ligam isso a uma empresa. E uma empresa passa a ser frio. E o perfil quente hoje são perfis de pessoas que realmente se tornam fortes por eles serem transparentes. E aí, quando a gente trabalha com artesanato, as pessoas acabam querendo criar perfil com o nome de ateliê paralelo ao nome dela, aonde ela já tem uma rede, que é uma rede de pessoas que conhecem ela, que confiam nela e que ela poderia trabalhar ali, ó, todas as virtudes dela dentro daquela rede. Então, é um comportamento e um jeito de pensar que é muito meu. E eu vejo esse tipo de comportamento, passo para as minhas alunas e alunos, eles usam esse comportamento e eu vejo muito sucesso, né? E aí sai muito da curva. Então, assim, pensar como que a senhora vai trabalhar com essa base glicerinada, que ela tirou dinheiro da aposentadoria dela e deu para mim, é muita responsabilidade. Ela poderia comprar remédio. Mas quando eu comecei, Mauro, eu trabalhava com uma matéria-prima, eu não tinha patrocínio, nunca tive essas vantagens. Mas eu trabalhava com uma base que eu confiava. Só que eu confiava, às vezes dava uns problemas, eu ficava pé da vida, porque eu tinha um programa de TV, eu era convidado, eu ia toda semana lá e às vezes eu não tinha tanta segurança para falar sobre o produto. E aí uma vez eu fiquei emputecido e falei, olha, foca aqui um pouquinho. Olga Bon Giovanni do lado, eu falei, me ajuda, Olga. Olha, é uma base, eu tô gastando meu dinheiro, ela também vai gastar o dinheiro dela, e a base não tá atendendo, não é o que a gente sonha. Você que tá aí, que é fabricante dessa base, não tem vergonha das pessoas tirarem o dinheiro do remédio, colocar na sua conta e você não tá entregando o que você tá prometendo? Eu lembro que quando eu saí, era na TV Bandeirantes, eu trabalhei bastante tempo lá. Quando eu saí, tocou o telefone e era o dono da fábrica, chamava Robson, eu lembro até hoje. Falando, como eu posso te ajudar? Eu falei, melhore que eu passei vergonha agora com sua base, ou coisa ruim. Eu falei para ele. E era uma pessoa que só pensava em dinheiro. Sabe o que ele fez? Ele vendeu as minhas custas, porque ele não me dava nem um quilo de base, nem melhorava o que eu precisava, mas era a melhor de todas as porcarias que tinha no mercado. Esse cara deu um golpe no mercado e fechou a fábrica. Quer dizer, emitiu um monte de duplicata para um monte de gente e fechou a fábrica. Gente, como que pode uma pessoa trabalhar assim, com artesanato? É lógico que não ia ter futuro. E aí eu falo, pegando esse tipo de exemplo, é o que eu não quero para minha vida. Então, isso daí foi lá no comecinho. Então, eu acho que isso reflete também no que eu não quero para mim.
e reflete no que eu Poxa vida, construo. poxa vida, né, Peter? O que você está trazendo é um negócio muito legal, né? Você sabe que, assim, ó, eu trabalho nesse ramo de empreendedorismo há muito tempo, né? E a gente sempre vê esse discurso no sentido de você alinhar, né, as tuas vontades, os teus valores, os teus princípios com a tua empresa, com o teu cliente. Sempre vi muito forte isso nas pessoas, né? Mas nem sempre o discurso era uma prática real, né? Não falo que eu não vi, mas assim, é muito raro isso, né, cara? E É. pelo que você trouxe para nós, ou seja, não adianta querer ser duas pessoas também, né? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, cara, porque você é obrigado a ficar lembrando quem é você em cada momento, né? É. Então, o que você traz é o seguinte, cara, seja você mesmo sempre, né? Porque fica mais fácil, dá menos trabalho. E aceitar, Mauro, eu aceito, eu erro. Todo mundo erra. Mas quando você tem Perfeito. humildade para você falar que você errou, você vai para um caminho sem medo. As pessoas têm medo porque elas falam, meu, e se acontecer alguma coisa errada? Mas se acontecer, assume, bola para frente, né? Melhora, Enfrenta, né? enfrenta. E Mauro, nada melhor do que você ouvir a crítica e entender se com aquela crítica você pode melhorar. Entende? Perfeito. Então, assim, a gente tem crítica. A gente tem uma loja online funcionando já há 2 semanas. É lógico, né, que tem aí um atropelo de gente querendo comprar porque está precisando de vender. E a gente coloca lá no site, olha, o seu pedido vai ser despachado no mínimo 7 dias. Você acha que elas leem? Tem uma mulher hoje que mandou uma mensagem para mim dizendo: eu queria comprar entrega express em 2 dias, mas eu não consegui. A gente tirou porque não tem como, o correio nem ia fazer. Aí ela, ok. A segunda, o discurso dela, ela falando assim: demorou tanto, saiu só depois de 7 dias, que absurdo. Mas ela não leu, estava Não escrito é. embaixo 7 dias. Para a gente conseguir atender. E ao mesmo tempo eu escuto de uma outra cliente dizendo: nossa, o meu pedido chegou em 3 dias, muito obrigado. Quer dizer, falamos o prazo mais longo, que vai ser 7 dias, mas pode ser que saia antes. Mas as pessoas não leem. Então, assim, a gente tenta ser honesto, mas mesmo assim, você ainda vai ter pessoas que vão brigar com você. Então a gente tem que entender. Fala, olha, essa é uma reclamação que a gente vai deixar aqui na caixinha. Porque se eu for falar com essa mulher, ela vai discutir. Ela não tá para saber qual é a resposta correta. Ela tá mais para brigar e colocar os cachorros para fora do que se a gente falar, você leu no site? Ah, eu não lê, não tem obrigação nenhuma de ler. Aí a gente vai falar, ok. Então, assim, com isso a gente aprende. E aí, o que eu falei hoje para Bárbara? Eu falei, Bárbara, quando a pessoa entrar no site, eu tenho que ter o número 7. 7 dias para o seu pedido sair. Mais alto possível, maior possível, para ela poder ler. Então, Na verdade é isso. Você está sempre atento ao que o cliente está dizendo. O respeito é esse, né? Independente se ele tem razão ou não, né? Ou seja, cabe a nós diminuirmos esse risco, né, Peter? sim. Continua vendo o respeito junto ao cliente, né? E assim, quando a gente faz um vídeo, a gente às vezes pega as pessoas falando, e a medida? E a medida? E a medida? O que que serve isso pra gente? Caramba! O próximo, não posso esquecer a medida. Vira uma lista. Eu sempre brinco que vira uma coisa meio de japonês, sabe? Bem metódico para não esquecer nada e que não sei o que. Eu sempre uso muito a referência nipônica, porque eu acho que são muito regrados para não... Sabe? É muito cheio de regra. Eu falo, gente, baixa o japonês em vocês. Eu sempre falo isso em todo curso. As alunas estão aí e vão falar. Baixa o japonês, tenta colocar regra, fazer com mais seriedade. Por quê? Porque isso faz com que elas consigam diminuir as observações. Ou até mesmo, Mauro, uma coisa que a gente faz aqui. Se eu tenho muitas perguntas sobre uma coisa, quer ver eu eliminar essa pergunta? Eu bombo essa resposta em tudo que é lugar. Ó, você estava com dúvida a respeito de não sei o quê? Tirei a dúvida para você agora aqui. E aí as pessoas diminuem. Então a gente vê. Eu hoje tenho um fluxo de mais de 1.000 mensagens de WhatsApp no nosso atendimento por dia. É muita mensagem. E aí, a maioria delas eu precisava do contato da loja virtual porque eu preciso falar com eles. Então, o que eu preciso fazer? Posts com o contato da loja tenham menos camadas. Porque toda vez que ela manda um e-mail para você, ela parou a vida dela,
para fazer aquilo, ela vai esperar para poder ter a resposta que ela quer. Então, vamos colocar a resposta antes. Então, é saber ler um pouco o que os clientes precisam. Travou tudo. Voltou. Voltou. Muita gente, por isso, Peter, muita gente, cara, perguntando, o tráfego foi muito alto, mas continua aí, por favor. Tá bom, a gente tá aqui, não tem problema, tô aqui. Então, você estava falando sobre esse negócio também de sempre estar aproveitando o que o cliente traz de informação, seja de dúvida, de reclamação, e você até antecipa, né, as coisas para eliminar, de uma certa forma, essa tanta procura. Isso é um serviço também, né, cara? Sim, é um serviço. Por exemplo, nós vamos fazer uma aula ao vivo no YouTube, quinta-feira, às 20 horas da noite. E o que nós fizemos? Nós fizemos, o pessoal perguntou aqui, tá no link da minha bio, depois você clica lá que dá certo. Aí o que a gente fez? A gente falou, você quer participar? Qual que é a sua dificuldade em relação a construir uma linha de banho? Fala para mim. Por quê, Mauro? Porque todas essas respostas, elas vão virar o conteúdo da aula de quinta. Aí as pessoas elas vão estar assistindo e falar, ai, graças a Deus, ele falou sobre o que eu queria. Quer dizer, eu tenho lá uma pauta com todas. E uma das coisas que a pessoa que está auxiliando a gente diz é, quando você realmente fala coisas úteis e que ela precisava, você fala com ela diretamente. Quer dizer, mais conexão com as pessoas. Isso é muito bom. Sai. Perfeito, cara. Eles estão falando. Ah, não, acho que agora voltou. Voltou. Nossa, muito legal, Peter. Até porque as pessoas saem falando o seguinte: poxa vida, ele estava falando comigo, né? Parece. Isso mesmo. Muito legal, viu, cara? Bom, nós estamos aí já chegando quase no final, cara. Quase uma hora que nós estamos aí. Deixa eu te falar uma pergunta que eu acho que é importantíssimo aí, cara, porque você comentou comigo assim, que você é muito crente, né? Você acredita muito em Deus e tudo mais, né? E como é que você vê Deus nisso tudo, cara? Porque grandes oportunidades sempre surgiram, né? E eu sinto você uma pessoa que não só, né, é cristão, mas você segue isso no dia a dia também, né, cara? Porque não basta só falar que né? Hoje eu vejo uma hipocrisia muito grande, né? Independente se você é católico, se você é evangélico, das pessoas falarem sou cristão, e ser cristão quer dizer simplesmente seguir a Cristo, ser um seguidor, né? E aquilo que você está falando tem tudo a ver com isso, né? Ou seja, o respeito às pessoas, esse carinho que você tem pelos outros, né? E você consegue trazer isso para o mundo de negócios, que muitas pessoas, às vezes, não conseguem separar uma coisa com a outra, como você estava falando, né? Eu acho que... E onde você deu isso, Peter? Então, eu acho que vai muito da minha criação, né? Família católica, eu fui criado no meio de uma família totalmente tradicional, mas eu sempre fui muito curioso, né? Hoje eu sou espírita e eu entendo, eu conheci o budismo e falei, nossa, é incrível. Todas as religiões, para mim, conversam com o mesmo Deus, então eu nunca tive preconceito nenhum, eu acho que isso é muito importante. Hoje eu escuto, de sábado às 9 horas da manhã, eu escuto uma palestra de um centro kardecista que chama GOAC. É muito antigo, chama GOAC. É aqui perto do aeroporto. É brasileiro. É brasileiro. É aqui perto do aeroporto. E eles fazem, é muito simples, muito humilde, mas eles sempre falam alguma coisa do livro, né?
do Livro dos Espíritos. E todos os dias eles falam sobre amor, sobre você fazer com amor. Então é muito incrível. Eu falo assim, eu recebo aquela mensagem, é tão simples, mas é tão legal. Começa às 9 horas, eles fazem oração de São Francisco e vão indo num ritmo super gostoso. E todos os dias eles falam sobre alguma coisa que ela bate direto com a gente. Que quer dizer, legal, você não ser ingrato, né? Você não ser omisso. Esse final de semana eles falaram sobre você não ser omisso. Quando você tem aí algo a fazer para ajudar o outro, quando você não ajuda, você está errando tanto quanto